Uma excelente noite a todas e a todos. Eu vou contar para vocês hoje uma pequena história que eu acho que ela é muito importante para as nossas reflexões do nosso encaminhamento de vida. Como é que nós estamos agindo diante das situações que nós estamos sendo premiados exatamente para poder, fazendo reflexões, mudarmos a nossa postura diante dessa oportunidade reencarnatória que nós recebemos e que precisamos fazer valer. É a história de um pregador de nome Akibar. Ele era chamado e conhecido por muitas aldeias como o Rabino Akibar. E o Rabino Akibar era um cidadão que ele não tinha posses materiais, mas tinha de importante um conteúdo de conversa, um conteúdo de carinho, de respeito pelo próximo muito grande. E o Rabino Akibar saía fazendo pregações em diversas aldeias pela região onde ele caminhava e vivia. Bom, ele possuía apenas um jegue, um jumento, um asno, não é? Um galo e uma lamparina, que ele riscava com uma pedra de fogo para iluminar muitas vezes os locais onde ele tinha que passar, fazer pouso e precisava daquela luminosidadezinha bruxulenta que proporcionava aquela lamparina a óleo. Bom, e tinha, naturalmente, um fardo, um saco de objetos e algumas peças de roupa que ele precisava para se proteger das intempéries, do frio e, naturalmente, durante o dia, se proteger do sol, que era sempre intenso, porque ele fazia todas essas pregações caminhando, indo naturalmente a pé, às vezes usava o jumento, mas mesmo assim, ele tinha muito carinho por esse jumento e ele procurava não sobrecarregar o companheiro dele. Aí um dia, Rabino Akibar, se aproximando de uma aldeia que ele ainda não tinha ido, ele, quando estava chegando próximo à aldeia, ele percebeu que o tempo estava fechando. Se apresentava a formação de uma tormenta bastante forte. Os raios já estavam ciscando no céu e ele, agoniado, apressou o passo e pensou: eu vou pedir ajuda a essa aldeia, a alguém que possa me abrigar, para que eu possa enfrentar essa tempestade em algum pequeno local de proteção. E assim fez. E quando ele chegou na primeira residência dessa aldeia, ele bateu à porta e pediu abrigo. E responderam a ele com uma negativa. Não, olharam os trajes dele, a forma dele, mesmo com aquele semblante de muita expressão positiva e respeito, ele foi negado. E assim ele fez com praticamente todas as residências daquela aldeia. Enfim, o Rabino Akiba, então, parou quando estava saindo da aldeia e disse: Deus faz sempre tudo para o bem. E continuou andando, mas muito preocupado porque a tempestade já estava começando a se tornar uma realidade. Os primeiros pingos de chuva forte já batiam em seu rosto e ele se apressou para procurar algum local de apoio, porque ele precisava passar a noite e a noite ia ser muito difícil. Então, já escurecendo e piorando, inclusive, por conta das nuvens muito carregadas e escuras, a noite caiu rapidamente. E o Rabino Akibar caminhou, procurou e achou uma árvore que ele entendeu que ali ele poderia ter uma proteção maior, porque a copa dessa árvore era mais densa, e ele se acomodou por ali. Ele pegou aquelas vestes que ele tinha, colocou sobre o corpo e soltou o seu asno e o galo, para que eles pudessem, naturalmente, também, a sua forma
procurar o apoio devido e a proteção. E ele acendeu a lamparina. Procurou, se aconchegou e, naturalmente, com bastante fome, ele dizia: Deus faz tudo para o bem. Com aquele semblante de confiança e de muita tranquilidade, adormeceu e aquela tempestade foi extremamente forte. Apagou a lamparina, ele ficou sem perceber mais nada em sua volta. Quando de repente ele escuta o seu asno, né, fazendo um barulho muito grande, de desespero. Aí ele correu, procurou naquela escuridão. De repente ele viu que o asno estava morto. Foi atacado, naturalmente, por um puma, desses animais de hábitos noturno em busca de caça. Aí ele olhou para o asno com aquela tristeza, cobriu com umas folhas que estavam úmidas por conta da chuva que já estava bastante forte, cobriu o asno e se ajoelhou próximo do bichinho e disse: Deus faz tudo para o bem. E retornou para o seu aconchego e sua proteção. Daqui a pouco, ele escuta o galo cacarejando com aquele cacarejar de desespero. Aí ele também saiu angustiado, procurando, quando ele viu o galo também foi atacado pelo mesmo puma e morreu. Aí ele também, da mesma forma, cobriu o galo com aquelas folhas úmidas e, ajoelhado, disse: Deus faz tudo para o bem. Retornou para o seu local de apoio. Quando amanheceu o dia, a tempestade passou, a umidade era forte, ele estava todo molhado, mas ele levantou, recolheu aquelas roupas, espremeu, colocou de volta naquele saco que era o seu armário, e aí saiu caminhando em direção a uma outra aldeia. Quando ele pegou o rumo da estrada, ele olhou à esquerda e viu 3 pessoas um pouco distante, mas ele notou que elas estavam se arrastando, com dificuldade para caminhar. Ele então apressou o passo, foi até lá, olhou e, em desespero, disse: O que é que aconteceu com vocês? Quem são vocês? Eles disseram: Nós éramos residentes dessa aldeia aqui próxima. E, à noite, vieram os bandoleiros, atearam fogo em tudo e matou todos os outros habitantes, crianças, as mulheres. Sobramos nós. E, naturalmente, nessas condições que o senhor está vendo. Aí ele olhou com aquele olhar de apreensão e tristeza e disse: Um minutinho. Pegou as roupas que tinha e fez torniquetes de proteção nas chagas e feridas bastante violentas que tinham sido feitas naqueles indivíduos, e botou eles sentado na estrada e disse assim: Me aguardem, que eu vou buscar socorro nessa aldeia próxima. E saiu correndo, desesperado, para buscar esse apoio. E no caminho ele foi pensando: Deus faz tudo para o bem. Se tivessem me dado abrigo naquela aldeia e eu tivesse me revoltado por não ter recebido abrigo, naturalmente eu também teria sido atacado por esses bandoleiros. Se o meu asno tivesse vivo, em algum momento ele ia relinchar e ia dar sinais de que ali tinha alguém. Eu ia ser encontrado e também seria morto. Se o meu galo tivesse ficado vivo, ele ia cacarejar, ia dar notícias que ali tinha alguém. Eu ia ser encontrado e também, bem provável, seria morto. Se a minha lamparina não tivesse sido apagada pelo vento e pela chuva, é lógico que daria sinal de presença de alguém naquele local. Eu também seria morto. Então, Deus faz tudo para o bem. Ele saiu então pulando, satisfeito, tranquilo, em busca de socorro para aqueles que estavam necessitados e prestes também até a perder a vida. E aí ele disse: Deus faz tudo para o bem. Não adianta as nossas lamentações e olhar para aquilo que nos acontece, porque todo acontecimento na nossa existência é algo que está sendo colocado à nossa disposição
para que a gente possa passar por algumas dificuldades que seriam muito piores se assim não acontecesse. Então, vamos lá ao Rabino Akiba, que Deus faz tudo para o bem. Vale a lição para todos nós. Excelente noite.